Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Camila Medeiros, sou psicopedagoga e, nossa, nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre os 50 sinais do TDAH em crianças. Gente, antes que eu comece, esse conteúdo foi construído aqui com muito carinho, é um conteúdo bem extenso. Por favor, deixa eu te pedir um favor, já se inscreve no meu canal, já ativa o sininho para receber mais vídeos como esse e me ajudar também aqui na minha produção desse conteúdo, tá bom? Agora vamos lá ao que realmente interessa. Mas deixa eu te dar um aviso muito importante antes de você saber os 50 sinais. Gente, é muito importante que, se você desconfiar que o seu filho ou sua filha tem TDAH, leve a um profissional, tá? Um profissional que vá dar esse diagnóstico. Você não pode só assistir esse vídeo aqui e já bater o martelo que o seu filho ou sua filha tem o TDAH, tá bom? É muito importante que você assista esse vídeo para tentar identificar se seu filho tem alguns desses sinais e o leve a um profissional médico, a um psicopedagoga, a um psicólogo infantil para acompanhar o caso da sua criança, tá bom? Agora vamos lá aos sinais. Primeiro sinal, a falta de atenção aos detalhes. É aquela criança que comete erros bobos, como esquecer uma parte da lição ou pular palavras na leitura. Sinal número 2, se distrai facilmente com estímulos externos. Qualquer barulho ou movimento ao redor a faz perder o foco. O sinal número 3 é aquela criança que se distrai durante as aulas, olha para os lados, mexe nos materiais ou fica no mundo da lua enquanto a professora explica. Eu chamo daquela criança, né, que deixa o lápis cair várias vezes só para ter o pretexto, né, de descer da cadeira, de sair da cadeira para buscar o lápis. 4, distrai-se ao receber instruções. Então, se alguém explica algo, a criança pode precisar que repitam, porque sua mente já voou, já foi para outro lugar. Quinto sinal, dificuldade em manter o foco. Mesmo em atividades que gosta, tem dificuldade em sustentar a atenção por muito tempo. Sinal número 6, tempo de atenção curto. Começa uma tarefa e logo quer fazer outra coisa, sem terminar a primeira. Então, é aquela criança que pula de tarefa em tarefa o dia inteiro. 7, comete erros por falta de atenção. Erros simples, como esquecer uma conta de matemática ou pular palavras quando vai copiar algo. Sinal número 8. Esquece o que aprendeu muito rápido. Parece que estudou e entendeu, mas no dia seguinte já não lembra de nada. Sinal número 9. Só presta atenção quando algo lhe interessa muito. Então, se o assunto for um jogo ou um desenho favorito, a criança realmente entende tudo ali, fica vidrada. Mas se for uma atividade escolar, logo se distrai. Agora, os sinais que têm relação com a hiperatividade e a impulsividade. É aquela criança, né, o 10º sinal, muito agitada, não para quieta, está sempre em movimento. Sinal número 11. Aquela criança irrequieta, mesmo sentada, mexe as pernas, as mãos, o corpo todo. Sinal número 12. Está sempre se mexendo, mesmo quando está fazendo algo que gosta. Então, vamos supor que está assistindo TV, um desenho favorito, mas não para de balançar o corpo ou as pernas. Sinal número 13. A criança inquieta, não consegue relaxar e está em modo de descanso. Sinal número 14. Tem dificuldade em se manter parado, mesmo em situações onde é esperado ficar parado, como uma fila, por exemplo, né? A criança fica ali se mexendo. Sinal 15. Fala muito, fala sem parar, mesmo quando não é um momento adequado para falar. Sinal número 16. Responde com impulsividade, antes do fim da pergunta. Então é aquela criança que não espera que a professora termine a pergunta e já responde de qualquer maneira. Sinal 17. É aquela criança que interrompe ou se intromete em conversas alheias. Responde conversa dos adultos, interrompe colegas ou muda o assunto no meio da fala de alguém. Sinal número 18, tem dificuldade em esperar sua vez. Em jogos ou brincadeiras, não aguenta esperar, tá? É aquela criança que quer falar antes, quer agir antes do tempo. Sinal número 19, é aquela criança que tem dificuldade em brincar de forma quieta. Aquelas brincadeiras que são menos agitadas, né? A criança não gosta, não consegue. Então, mesmo aquelas brincadeiras bem calminhas, a criança acaba ficando muito agitada ou fazendo barulho. Sinal número 20, sobe muito nos móveis. Sempre quer escalar os sofás, as cadeiras, as estantes, sem perceber o risco. Sinal número 21, é aquela criança que, quando está na rua, fica procurando os maiores obstáculos para passar por cima. A gente está sempre falando assim, desce daí, você vai se machucar. E a criança está sempre buscando desafios, obstáculos para passar por cima. Não se contenta em passar reto ou passar de forma normal. Agora vamos para os sinais relacionados ao comportamento opositor e impulsividade, tá? O sinal número 22 é a dificuldade em aceitar e seguir as regras. É aquela criança que contesta tudo, não aceita regras com facilidade. Sinal número 23
23 é a criança que se recusa a seguir pedidos de um adulto. Então, se um adulto pede algo simples, como guardar o brinquedo, a criança ignora ou reclama. Sinal número 24, fala o que não deve. Pode dizer coisas inconvenientes sem perceber, como, nossa, essa comida é horrível, ou não gostei desse presente. Sinal número 25, temperamento muito explosivo, tá? Então é aquela criança que pode perder a paciência rapidamente e ter acessos de raiva. Sinal número 26 é a criança que muda de humor rapidamente. Então, em poucos minutos, pode estar feliz e depois triste ou irritada. Sinal número 27, se irrita com facilidade. Pequenas frustrações causam explosões emocionais. Então, aquela criança que é irritadiça, né? Tudo se irrita. Sinal número 28, fica entediada rapidamente. Então, uma brincadeira legal dura pouco tempo, porque a criança acaba ficando entediada, querendo fazer outra coisa. Agora vamos para os sinais que estão relacionados à desorganização e dificuldade com as tarefas. Então, o sinal número 29 é aquela criança que não consegue completar uma tarefa. Começa uma atividade, mas não consegue finalizá-la sem se distrair. Sinal número 30 é aquela criança desorganizada, tá? Então, os materiais da escola estão sempre bagunçados, a mochila bagunçada, o quarto cheio de coisas espalhadas. Ela tem extrema dificuldade em manter a ordem. Sinal número 31 é aquela criança esquecida e perde objetos com frequência. Vive perdendo um lápis ou uma borracha ou caderno, até mesmo brinquedos, tá, gente? Sinal número 32. Enrola para fazer as tarefas. Então, quando a criança precisa estudar ou fazer algo que considera chato, ela inventa desculpas para adiar. Então, vamos para os sinais relacionados às dificuldades sociais e emocionais. O sinal número 33 é a dificuldade em fazer e manter amizades. Então, é aquela criança que, por ser muito impulsiva, fala coisas que afastam os colegas. Número 34 é aquela criança sensível a críticas. Então, fica muito chateada quando recebe algum feedback negativo. O 35 é a criança com dificuldades em seguir uma rotina. Então a criança precisa fazer as mesmas coisas todos os dias, mas sempre esquece ou se atrapalha. E é incrível, né? A gente não acredita. Nossa, como é que esquece de fazer algo que já está na rotina faz tanto tempo? Número 36, aquela criança grudada nos pais, sempre agarrada aos pais. Tem dificuldade em se afastar dos pais, mesmo em situações seguras. E número 37, criança com dificuldade em manter relações pessoais. Então, a criança tem dificuldade em entender os limites e regras de convivência. Já os sinais relacionados ao comportamento de risco e medo. Olha, o sinal número 38, né? É aquela criança que não tem noção do perigo. Corre sem olhar, atravessa a rua sem cuidado, sobe em locais perigosos. Sinal número 39, aquela criança que sempre se machuca. Então, vive com arranhões, roxos e machucados, porque não mede os riscos. Sinal número 40, aquela criança que tem medo de escuro ou de animais. Pode ter medos intensos, como de dormir sozinha ou de cães. Agora, os sinais relacionados aos comportamentos interferentes e outros comportamentos também, tá? Misturei tudo aqui no finalzinho. Então, o sinal número 41 é aquela criança que perturba outras crianças, mexe nos objetos dos colegas, interrompe brincadeiras ou provoca. Sinal número 42 é aquela criança que tem dificuldade em realizar as atividades até o fim, tá? Então, tem muita dificuldade em seguir as instruções quando está em trabalho em grupo e finalizar essas tarefas com os colegas. Sinal número 43 tem dificuldade com a leitura, pode demorar a aprender a ler e tem dificuldades com a compreensão dos textos. E número 44, pode ter dificuldades com a matemática. Às vezes está fazendo um cálculo, mas já esqueceu qual número estava calculando. Então isso dificulta a finalizar as tarefas de matemática. Sinal número 45 é aquela criança que tem dificuldade em transições entre as atividades, tá? Então, se está brincando, não quer parar para outra atividade e vice-versa, tá? Então, ao mesmo tempo que essa criança ela pode se entediar facilmente e querer ir para outra atividade, também é uma criança que, se está interessada na atividade que está fazendo, não quer parar para ir para outra, tá? Sinal número 46, aquela criança que fala sozinha ou em voz alta enquanto faz atividades. Pode murmurar, cantarolar ou narrar em voz alta o que está fazendo. Sinal número 47 é aquela criança que tem dificuldade para dormir ou acorda muitas vezes à noite, não consegue relaxar facilmente e pode acordar agitada. Sinal número 48 é aquela criança que esquece rapidamente as instruções verbais e precisa que repitam várias vezes. Então, se a professora dita um texto, precisa que repita várias vezes, pois esquece rapidamente. Sinal número 49, enrola para começar qualquer tarefa.
Então, se precisa guardar um brinquedo ou fazer uma lição, demora muito para iniciar. E o último sinal, sempre precisa de supervisão para concluir atividades. Então, se não tiver um adulto por perto incentivando, muito dificilmente vai finalizar alguma atividade. E aí, finalizamos os 50 sinais de crianças com TDAH. E, gente, vocês reconheceram alguns desses sinais em sua criança, aí na sua casa? Já comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. E olha, deixa eu também aproveitar para deixar algo bem legal aqui para vocês. Eu vou deixar um link com atividades de interpretação, leitura, interpretação de textos e escrita, porque eu percebo que em crianças com TDAH, essa dificuldade é geral, né? E essa dificuldade em leitura e interpretação de textos acaba afetando muito todas as matérias. É aquela criança que não consegue ter foco, né, para ler e interpretar. Então, eu já vou deixar aqui uma atividade sensacional, tá? Para seu filho ou sua filha, que você desconfia aí que tem TDAH, mas que tem essa dificuldade de interpretar textos, de ler, de escrever. Já vou deixar aqui o link na descrição, tá bom? Então, não esquece de clicar no link e baixar as atividades. Um beijão e até o próximo vídeo.